Oi, pessoal! Olá! Sim, estamos no cenário novo, testando coisas. Aqui a gente está sempre em constante evolução. Exato. Ou involução, porque eu não sei se é melhor ou pior, você vai dizer. O vídeo de hoje é um vídeo que foi pedido. Desde que a gente lançou aquele vídeo sobre o IELTS, de vez em quando a gente vem recebendo perguntas de como foi que vocês fizeram para aprender inglês, e como que vocês estudaram, e como que vocês conseguiram o CLB 9, 10, 11, enfim. Então o vídeo de hoje é para responder a essa pergunta. Como foi que a gente aprendeu inglês? Roda a vinheta! Então, as nossas experiências de como a gente aprendeu inglês foram bem diferentes uma da outra. O Davi foi por um método mais clássico e eu sem método nenhum. Bem, antes de começar então, isso já é um exemplo de que tem várias formas de você conseguir aprender inglês e não tem muita receita de bolo. Você vai ter que descobrir por tentativa e erro qual que funciona pra você. Então, eu vou começar contando como foi a minha experiência aprendendo inglês. Para não dizer que eu nunca fiz curso de inglês, eu fiz 2 semestres num cursinho desses de inglês particular. Só que, nesses 2 semestres, eu não aprendi muita coisa. Não foi lá, sabe, 2 semestres, sabe? Não foi aqueles cursos que você faz 3 anos num mês. Não, foi 2 semestres bem leves, assim. Só que eu sempre tive facilidade para línguas, eu tive muita curiosidade. E acho que para quem vai seguir um caminho mais parecido com o meu para poder aprender inglês, a dica que eu dou é curiosidade. Olha tudo com um olhar curioso, olha tudo com um olhar analítico, porque eu não aprendi inglês com os livros, eu aprendi com os filmes e com as séries. Eu comecei basicamente com o objetivo de aprender inglês assistindo filmes da Disney. Por quê? Filme para criança, vocabulário mais simples, e fui tentando aprendendo as músicas, como os filmes tinham música, e aí não só aprender as músicas, mas aprender as letras das músicas e tentar cantar e reproduzir a letra das músicas. Com isso, eu fui pegando vocabulário, fui aprendendo a pronúncia de determinadas palavras, fui aprendendo como é que se escrevia determinadas palavras, porque eu li a letra da música. Então, eu criei meio que um sistema meu para aprender que funcionou para mim porque eu pegava praticamente todas as habilidades ali na hora de aprender. Então, ali naquele sistema, eu praticava o listening, o speaking e o reading. O writing, nem tanto, mas depois eu criei uma nova forma de praticar o writing, que era anotando, reproduzindo, escrevendo as letras das músicas, copiando mesmo. Quanto mais você lê, melhor você escreve. Então, lendo as letras das músicas, eu fui conseguindo melhorar cada vez mais. Então, assim, a minha principal dica, que na verdade as pessoas acham que eu dou essa dica porque eu sou viciado em musicais. Eu sou viciado em musicais, mas esse meu vício em musicais começou por conta de aprender inglês. O que acontece? Musicais normalmente tem diálogo e tem música. Pra quem conhece um pouco mais de teoria do canto, essas coisas assim, sabe que canto pra musicais precisa ter uma dicção muito perfeita. Se você pega filmes como A Noviça Rebelde, O Mágico de Oz, Mary Poppins, que são musicais bem mais clássicos, você percebe que a dicção, principalmente da Julie Andrews, é uma coisa assim, perfeita. Cada letra que aquela mulher canta, ela pronuncia. Então, mesmo que você não goste de musicais, faça um esforço para ouvir. Procura algum que te interesse, que tem um tema que te interesse, para você ouvir as músicas e tentar entender as letras. Porque as letras vão te dar um vocabulário muito bacana, com uma pronúncia e uma dicção perfeita. É diferente você tentar entender o que tá cantando uma Rihanna da vida, que vai embolar tudo. Não dá pra entender. Essa é a melhor imitação de Rihanna que eu já vi na vida. A única vantagem que a Rihanna tem pra poder aprender inglês é que ela repete tudo várias vezes, né? Sim. Críticas. Mas assim, essa é a minha dica principal se você quer aprender inglês. Sozinho, sem fazer aula, musicais. Musicais vão te dar uma base sensacional.
Mesmo que você não goste. Caça um que tem um tipo de música que você gosta, enfim. Eu já fiz um vídeo sobre isso lá no IGTV. Depois você confere lá que tem umas dicas bem bacanas só sobre como aprender inglês com musicais. Outra coisa que eu fiz foi assistir séries. Por quê? Porque fora do contexto do teatro, dos musicais, séries vão te dar uma base de vocabulário bacana, uma base de diálogo bacana. Você vai conseguir escutar vocabulários diferentes, com diferentes sotaques. Então, assim, séries são sensacionais para isso. Quais séries eu assisti muito, principalmente com legenda em inglês? Friends, Lost, Heroes, enfim, pega a série que você quiser. Sugestão, evite séries de época, séries que se passem na Irlanda, porque nem os irlandeses entendem aquele sotaque, séries que se passem em lugares com sotaque muito forte, porque às vezes você pode ter um pouco mais de dificuldade de conseguir pegar o que está sendo dito. Séries que se passem no Canadá, ó, perfeito, tá? Menos se passar em Newfoundland. Porque assim, não dá. Nada contra Newfoundland, mas é muito embolado o sotaque. O sotaque é puxado. Inclusive musicais que se passem em Newfoundland, e eu tô falando com você, Come From Away, é difícil. Então assim, essa foi a minha experiência. Ouvindo música, anotando a letra, lendo a letra, tentando decorar, tentando cantar, procurando, essa palavra aqui que tá na letra, vamos ouvir na música como é que ela é pronunciada pra ver se, né, ajuda, se eu consigo entender que palavra é essa, buscando a tradução, e aí aos poucos você vai evoluindo. Depois que você sente uma segurança maior, pega uns livros pra ler em inglês. Eu não tô falando pra você ler Dostoiévski em inglês. Eu tô falando pra você ler o Patinho Feio primeiro. Uma hora você chega no Dostoiévski, talvez, se você quiser. Calma. Patinho Feio, João Pé de Feijão, vai lendo nos histórias que você já conhece, pra pegar um vocabulário, pra pegar a estrutura. Mas isso é mais pra quem tem mais tempo pra aprender inglês, não pra quem tá querendo aprender inglês corrido. Essa é uma coisa importante da gente falar. A nossa experiência para aprender inglês não foi em 6 meses, não foi em 1 ano, em 2 anos. Foi aí praticamente uma década aprendendo. A minha experiência com isso foi... Eu entrei num cursinho desses também, tradicionalzinho, né, de particular, enfim. Eu entrei com 10, quase 11 anos, e aí eu fui até os 17, então foram 6 anos estudando ali. E aí, sendo bem sincero, eu não lembro muito das aulas, eu não lembro muito de metodologia, eu não lembro muito de o que acontecia ali. Eu fui aprendendo, eu não fui percebendo que eu tava aprendendo. Principalmente porque eu tinha uma turma muito boa, que se ajudava muito e que a coisa fluía. Eu acho que também tem um pouquinho de sorte nisso ali. E eu falo isso com uma certa propriedade, porque eu trabalhei depois ainda 8 anos como professor de inglês. E eu sei que tem turmas e turmas. Às vezes você cai numa turma que é ótima e ela vai te impulsionar junto. E às vezes você cai numa turma que é complicado. Que só te arrasta pra baixo. Exato. Mas aí, ao mesmo tempo que eu tava fazendo esse curso durante esses 6 anos aí, eu também fui pegando séries, também fui pegando música. E aí, polêmica, opinião impopular talvez aqui. Eu até hoje, se deixar, eu fico com a legenda em português simplesmente porque é prático pra mim. Não que eu vá ficar acompanhando a legenda, mas às vezes surge uma palavra nova que eu não faço ideia do que é. Até hoje, sim, vai surgir palavra nova o tempo todo. E aí, tá embaixo, aí é só olhar embaixo, não tem que ficar procurando. Enfim, eu me acostumei com a legenda. Tem muita gente que fala que só assiste dublado porque, não dá tempo de ler. É costume, é hábito. Você pegar o filme legendado ou a série legendada é hábito. E aí, aos poucos, seu cérebro mesmo vai associando que aquela palavra que tá aparecendo na tela tá relacionada ao som que vai ficar toda hora aparecendo também no que está sendo falado. Então seu cérebro faz essas conexões por você. É um jeito menos ativo de você aprender, mas é um jeito de aprender. E com música, eu lembro que eu ainda assim, eu pegava os clipes e os clipes vinham legendados. Obrigado TVZ, né? Minha adolescência foi assistindo muito TVZ com as músicas legendadas. Mas MTV não legendava música. TVZ legendava, Então, obrigado Multishow. As músicas também, depois eu ainda ia para os sites de letra de música. Vagalume, Letras.terra, enfim, esse site de música, e aí tinha a original, tinha a tradução. Eu não lembro qual deles e eu não sei se ainda fazem isso, mas tinha joguinho de você ir completando a letra conforme eles botavam a música pra tocar e tinha uns espaços em branco pra você. Eu me divertia naquilo.
Então também a música ela foi muito importante pra mim na hora de aprender. Quando eu fui ficando um pouquinho mais confiante com isso, provavelmente aí no meio da internet, em algum canto, você talvez esbarre com algum Davi naquelas... Sabe aquele povo que fazia legenda de série? Eu cheguei a fazer um tempo. Eu fiz um pouquinho de nada de Lost no final e eu fiz um pouquinho do início de Glee. Lost acho que foi a primeira série que eu parei de fato pra assistir, acompanhar e ser viciado, enfim. Foi o que me trouxe pro mundo das séries. Além de Lost, enfim, veio outras, né? Vieram Glee, veio Friends, veio depois que já tinha acabado é que eu fui parar pra ver. Então, é um processo. Leva muito tempo. No caso de quem tá tentando aprender mais rápido, todo esse processo com música, com séries, com filmes, ele pode ser feito à parte, como uma maneira de auxiliar esse aprendizado, né? E aí, ao final desses 6 anos de curso, em que eu passei aprendendo, só mais ou menos da metade pro final é que eu fui me interessar pelas séries, pelas músicas e tudo mais, e aí é que de fato eu impulsionei mais o aprendizado. Ao final, ainda assim, eu não saí fluente. Eu achava que eu era fluente. Eu não era. Muita gente não vai sair fluente desses cursos. Eu conheço pessoas que saíram. Na minha experiência enquanto professor, algumas pessoas de fato saíram fluentes. Não foram todas. Eu fui ficar fluente mesmo quando eu comecei a dar aula. E aí pode ser que seja uma dica válida ou não, não sei. O conhecimento que você adquirir de inglês, tenta repassar para outra pessoa que não tem nenhum. Você aprende muito ensinando. Foi durante esses 8 anos aí ensinando inglês que eu de fato me tornei fluente. Junto com os outros 6 anos e meio ali estudando separado, enfim. É um processo que, pra mim, foi mais de uma década aí. A minha fluência, eu fui adquirindo, acho que graus de fluência. Eu aprendi o basicão, e aí eu fui me testando. E eu fui meio que me empurrando pra tentar ver até onde o meu inglês ia. Um belo dia, fui passar final de semana no sítio da família. Aluguei um monte de DVD, levei lá o aparelho de DVD, porque, né, tinha Netflix na época. Sou velho. Levei o aparelho de DVD, aluguei aquele monte de DVD na Blockbuster, pra você ver a minha idade. E uns filmes cabeça. Cold Mountain, quem já viu? Com a Renée Zellweger, que ela faz uma mulher que vive na montanha e que tem um sotaque puxado pra diabo. Cheguei lá e percebi que eu esqueci o controle do DVD. E que o DVD só tocava o filme em inglês, sem legenda. Boa sorte. Eu falei, eu paguei caro neste aluguel deste DVD, eu não vou deixar de assistir esse filme. Vamos tentar. Alguma coisa eu vou conseguir entender. E aí talvez você não entenda o filme todo. Eu não entendi o filme todo. Eu não sei qual é a história do filme até hoje. Mas eu entendi algumas expressões. O contexto geral do que estava acontecendo dava para entender. Outra forma que eu fiz de me forçar a praticar. E aí no caso do Speak. Em 2010, a minha faculdade sediou um evento com um grupo de alunos americanos. E aí eles pediram ver se alguns alunos da faculdade poderiam hospedar esses alunos americanos. Era em torno de 30 alunos de West Virginia que vinham pra cá. E aí eu falei, quer saber? Eu confio o suficiente no meu inglês e eu quero conhecer gente de fora. Nunca tinha conhecido um americano, ninguém que tivesse, nenhum estrangeiro. Eu falei, quer saber? Vou me inscrever. Me inscrevi, hospedei 2 americanos aqui. Na primeira noite, foi tipo um silêncio sepulcral. Porque eles não sabiam o quanto eu sabia de inglês. Eu não tinha coragem de falar com eles, porque eu sabia que meu inglês era uma bosta. Aí rolou a segunda noite, que teve o quê? Cerveja. E aí a minha última dica de fluência, alcoolismo. Não, mentira. Quem nunca desatou a falar inglês, ou francês, ou espanhol quando tava bêbado? Provavelmente ninguém, mas eu faço. Esse sou eu bêbado. Então, assim, eu fui me forçando. E era uma semana que aqueles 2 estudantes dependiam de mim para levar eles para os lugares, ajudar eles a comprar uma coisa aqui e outra ali, para se comunicarem com alguns professores brasileiros. Eu me forcei a ser um tradutor e a conversar com eles e a conhecer eles. Às vezes, a gente fica muito inseguro e muito travado
Quando o negócio é se jogar mesmo. Foi a mesma coisa quando eu tive também o primeiro contato com gente de fora, que dá realmente uma travada, porque é muito cômodo você estar só na sala de aula. Você chega pra alguém que você sabe que é nativo, dá realmente um medo ali, alguma coisa vai ter que sair. Alguma coisa só vai sair se você forçar também um pouco. Não se apoie nos outros. Tem gente que às vezes realmente até vai morar fora e fica o tempo todo com uma pessoa que sabe a língua, outra que não, e fica o tempo todo dependendo dela. Enquanto você ficar dependendo dos outros, você não vai ser independente. Profundíssimo. Muito profundo. Mário Quintana. Exato. Quando eu digo que nem todo mundo vai sair do curso fluente, eu tô usando o fluente no senso mais comum possível que o povo tem de fluência, que é isso aqui que a gente está fazendo em português, conseguir fazer em inglês, né? Só que realmente existem níveis de fluência. A pessoa, às vezes, que está no básico, sei lá, ela aprendeu sobre comida, ela pode ser muito fluente em comida. No assunto comida, ela é ótima. Mas ela não consegue discutir economia em inglês. Eu sou fluente em comer comida. Agora, no inglês, comida é meu ponto fraco. Eu não sou fluente em física quântica em português. Isso significa que eu não sou fluente em português? Não. Mas física quântica não é assim, a minha área de expertise. Então, assim, vai se aprofundando em determinados assuntos e vai descobrindo vocabulários. Seja curioso. Vi uma frase, um termo que eu nunca ouvi na vida. Para tudo. Para tudo e procura saber o que significa. É aquilo. Eu falei que eu, até hoje, se deixar, eu fico com a legenda em português. Isso funcionou pra mim. Talvez não funcione pra você. Talvez o seu método de aprender não seja nem com filme. Vai que. A gente tá falando o que funcionou pra gente, mas até o que funcionou pra gente foi diferente do que funcionou pra mim e o que funcionou pra você. Sim. Você foi se aventurar nas coisas sem legenda. Eu não fui. Eu fui pro cursinho, você já não foi até o final com ele. Tem muitos caminhos que você pode tomar. Vê o que funciona pra você e seja feliz. E mais importante de tudo, ouça musicais. Não pra aprender inglês, mas porque eles são os mais divertidos. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui sobre musicais, eu juro. Então é isso. Essas foram as nossas dicas e a nossa história de como a gente aprendeu inglês. Espero que vocês possam aproveitar pra alguma coisa. É algo muito pessoal. A jornada de vocês não vai ser a mesma que a nossa. Lumena aprovou esse vídeo. É um itinerário legítimo pra assumir um BO que é seu. Que no caso o BO é aprender inglês. Enfim, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações. Comenta aqui embaixo, diz pra gente que formas você encontra de aprender inglês. Se você usou alguma dessas dicas, se você pretende usar. Se quiserem dicas de musicais, eu vou fazer ainda esse vídeo. Quer vocês queiram, quer não. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham, as opiniões, as críticas, as sugestões. A gente gosta muito de ouvir vocês falando. Passa lá no Instagram também, a gente consegue conversar melhor por lá, né? Um pouco mais direto, então qualquer coisa, chega na DM. Exato, que significa direct message, por isso que é mais Exato. direto. Ai, como a gente tá pensando em inglês. Então vai lá, @bora lá pra casa e segue a gente lá. Por hoje é isso, um beijo. Beijo pra vocês. Até Tchau, mais. tchau.